Deus fala, a gente não recebemos a nossa bênção. A nossa bênção, ela está exatamente naquilo que Deus está falando. Às vezes tem pessoas, pastor, eu já estou mais de 20 anos, 30 anos, 100 anos, querendo uma mudança, querendo uma bênção, não consigo. O que está acontecendo? É preciso você prestar mais atenção na palavra, porque dentro daquela palavra que Deus está falando, Ele está falando, tem uma palavra-chave, que é aquela que, se você ouvir e entender, você vai conseguir colocar em prática, você vai vencer aquela situação. Glória a Deus. Então a gente vai aqui com uma palavra. E hoje, pessoal, a gente está numa época que lá atrás já era assim. A gente está numa época que a gente tem que se apegar muito com Deus. Muito. Tem que estar orando, buscando a Deus, procurando vir nos cultos direitinho. Mas por quê, pastor? Por causa da nossa salvação, da salvação também da nossa família. A nossa família precisa que a gente esteja firme com o Senhor. Glória a Deus. Olha o que ele está falando aqui. Lá no livro de João, pessoal. João 6. Glória a Deus. Abre seu coração para entender isso aqui. Olha o que Deus está falando. Vai ver se você está passando por um momento difícil da sua vida. Ai, pastor, eu estou passando por um momento muito difícil. Pode ser um relacionamento, pode ser na sua prosperidade, pode ser na tua vida espiritual. Às vezes você está vivendo, pastor, eu queria uma mudança, eu queria mudar a minha vida, eu queria ser feliz, eu queria viver diferente, não sei, entendeu? Só Deus sabe o que você tem passado. E às vezes a pessoa está rindo, está brincando, aí conversa com todo mundo, as pessoas não entendem, mas só você sabe o que você está passando. Às vezes a pessoa está rindo, está brincando, mas está carregando uma tristeza, a pessoa não está conseguindo se realizar, a pessoa não está conseguindo ser feliz, entendeu? É uma luta atrás da outra. E Deus quer tirar você dessa batalha, desse sofrimento, quer trazer você para um lugar mais tranquilo. Entendeu? Às vezes pode ser um vício. Tem gente que pensa que vício é sem vergonhice. Bernardina é sem vergonha. Por isso que não, se quisesse já tinha largado aquele vício. Não é assim não, gente. Aquilo ali, no começo que você começa a vício, né? Você acha que é tudo muito legal. Depois às vezes você quer sair e não consegue mais. Por isso que tem um nome, vício. Não é isso? Dependência química. A pessoa se torna dependente daquilo ali. Então tem que ter uma ajuda de Deus. Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje tem pessoas que olham para mim, aí pensam, poxa, pastor Fabiana, mas irmão, eu vim lá no mundão das drogas. Eu era viciada, eu comia cocaína. Era viciada em álcool, bebida alcoólica. Olha, eu vou te falar uma coisa para você: menos de 2 caixas de cerveja eu não bebia no final de semana. Era de 2 para lá. 3, 4 carteiras de cigarro. E eu não tinha um vício só, não. Tem gente que só fuma, mas não bebe. Ou só bebe e fuma. Ou tem pessoa que usa droga, mas não bebe nem fuma. Eu não, eu fumava, bebia e cheirava. Eu tinha 3 vícios e todos eles eram vício. Por quê? Porque eu não conseguia ficar sem. Se eu ficasse sem cigarro, se eu ficasse sem bebida, sem droga, eu ficava doida. Eu não tinha sossego. Eu vendia panela, eu vendia copo, eu vendia garrafa, eu vendia o que estivesse na frente para eu poder usar droga, para eu poder beber, para eu poder fumar. E só que no começo parecia ser muito legal. Se juntava lá com as amizades, que a gente acha que é amigo, mas não é, porque o amigo de verdade não é aquele que serve para te jogar no buraco. Tem pessoas que só servem para te viciar. Depois você está viciado, no fundo do poço, vai você precisar de um remédio? Vai você precisar de 1 litro de leite para a sua família, para ver se cadê seus amigos? Os amigos só servem para dar bebida, droga, para afundar você, então isso não é amigo, entendeu?
E aí, o que aconteceu? Tava ali, parecia estar tudo bem, tal, legal, se divertindo. Daqui a pouco eu fui ver as consequências. Aquilo ali começou a mexer no meu casamento. Eu e meu marido já brigava direto. Começou a mexer com a minha prosperidade, porque eu fiquei praticamente, irmão, na miséria, porque meu dinheiro era tudo para beber, tudo para cheirar, tudo para fumar, era tudo para os vícios. Eu tinha meus filhos, tadinho, tudo magrelinho, sem chinelo direito, porque o dinheiro é tudo para as drogas, para a bebida. Você fica doido, você gasta. Eu já cheguei a gastar dinheiro de compra das crianças. Às vezes guardava o dinheiro das compras. Vou fazer as compras segunda-feira. Tu acha que essa compra saía? Saiu nada. Para barrar, começar a beber, daqui a pouco começar a comprar droga, bebida. Já foi o dinheiro todo. Chegava segunda-feira, cadê o dinheiro de compra? Às vezes não tinha nem pão para meus filhos comer, nem um pão. Eu não tinha nem R$1 no bolso, gastei tudo. Bebendo, fumando, cheirando. Entendeu? Eu vivi isso, parecia um pesadelo. Depois a minha família começou todo mundo. Eu me afastava da minha família, porque eu comecei a usar droga, eu fiquei meio agressivo, eu fiquei igual um bicho. Eu tratava todo mundo mal. A minha mãe está até aqui agora aqui no Face. Deus abençoe, mãe, bom dia. A minha mãe, tadinha, eu tratava a minha mãe pessimamente mal, gritava com a minha mãe, entendeu? Eu fiquei transformada por causa daqueles vícios. E fui só tomando prejuízo. Depois começou a me bater uma depressão diabólica. Por quê? Porque eu queria sair daqueles vícios e não conseguia. Falei, meu Deus, eu quero que isso não é vida. Eu ficava aquilo falando na minha cabeça, meu Deus, isso não é vida. Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus? Você sabe que você está destruindo sua vida e você quer parar e não consegue. Entendeu? É mais ou menos assim, como se você estivesse caminhando para um abismo, você sabe que você vai cair se você continuar, mas quem disse que você consegue parar sozinha? E as pessoas tentam te puxar e você não quer, não solta, entendeu? É terrível, era uma prisão aquilo ali para mim. Eu queria parar, mas não conseguia mais. Tive problema sério de saúde, fiquei magrinha, nada parava no meu estômago. Me fumando, me bebendo, me cheirando, tomando antibiótico, bebendo, fumando, não sei nem como é que não me deu troço. Pelo amor de Deus mesmo. Gente, minha vida era de cabeça para baixo. A Ângela ali, ela não esquenta a cabeça antes de falar, que ela já contou. Levanta assim, irmão. A Ângela também já foi viciada ali, droga, ela sabe o que eu estou falando. Ela também teve, a história dela é até mais forte do que a minha, ela ainda passou mais coisa que eu. Você está entendendo? É terrível você querer sair do buraco, você não consegue. Mas por quê? É preciso você, que nem isso aqui que eu vou pregar agora, é preciso você se aproximar de Jesus. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas pastora, me explica aí, como é que eu me aproximo de Jesus? Eu subo lá para o céu? Não. Enzo. Bom dia, Enzo. Eu subo lá para o céu? Não é assim não. Jesus Cristo, Ele é verbo. Jesus, Ele é palavra. Quando você se aproxima de Jesus, da palavra, quando você se aproxima da palavra, você está se aproximando de Jesus. Você vem para a igreja, começa a ouvir, Jesus Cristo, Ele está entrando dentro de você. Entendeu? E Ele, quando Ele entra, tudo que Ele achar de ruim, Ele vai botando para fora. Seja uma doença, seja um vício, você está entendendo? Seja uma depressão, é uma tristeza profunda, porque está certo que a gente tem momentos na nossa vida, a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições. O Senhor falou o seguinte, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas também nós temos nossos dias felizes. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só que no caso ali,
aquelas drogas, aquelas coisas todas, eu estava em depressão, não tinha dia feliz. O dia ali era, cada dia piorava mais, cada dia eu me sentia mais triste. Então a depressão é uma tristeza contínua. O que é a depressão? A depressão nada faz você ficar feliz, não faz. Você só vive triste. Pode chamar para o melhor passeio que você está triste. Pode fazer o que for, você está triste. Entendeu? É uma tristeza contínua, aquilo ali está dentro de você. Então, o que acontece? Quando Jesus entra, ele vai botando essas coisas para fora. Acabei de orar aqui pela família ali da Rosângela, né? É dolorido, mas quando Jesus entra, ele também conforta o coração da pessoa. Porque você sabia que tem coisas na nossa vida que a gente só vai entender isso no dia do juízo, que se não fosse Deus, a gente não suportaria. O ser humano não suportaria. Porque a gente vê pessoas que estão muito afastadas de Deus. Às vezes ela passa por algum baque na vida, ela se suicida, se mata, porque ela não aguentou, porque ela não tinha a presença de Deus para confortar ela. Ela estava muito afastada de Deus, entendeu? Quando a pessoa se suicida, é por causa disso. A pessoa estava bem afastada de Deus, ela não aguentou o sofrimento, a luta, e ela pensa que na mente dela, ela acha que se ela tirar a vida dela, ela vai resolver o problema. Não, se eu tirar a minha vida, vai parar de doer. É o que a pessoa pensa, vou parar de sofrer. A Ângela já pensou em suicídio, pensou igual eu? Eu já tentei suicídio 2 vezes quando usava droga. Não passa isso na cabeça, que se a gente se matar, acabou o problema? A gente pensa isso. Eu não vou sofrer mais, mas é pior. É porque eu não conhecia Jesus. Se você se matar, é pior. Porque o suicida, ele não tem parte no reino do céu. A pessoa suicidar, ela vai para o abismo, ela não é salva, porque ela não podia ter tirado a própria vida dela. Só quem pode tirar a vida é quem te deu a vida. Entendeu? Mas Deus recolheu lá o Bernardinho e a Bernadette. Foi Deus que recolheu. Ele deu, que nem Jó falou, né? Ele mesmo deu, ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu. Agora, a gente tirar a própria vida, a gente não pode fazer isso. E se a gente fizer isso, a gente não vai para o céu. E lá o abismo é um fogo que queima, um lago que queima com fogo e enxofre, né? Lá é terrível. Então, se eu tivesse me matado naquela época, eu não ia melhorar meu sofrimento, ia piorar. É por isso que Deus não deixou isso acontecer comigo, com a Ângela e com outras pessoas que pensou em tirar a vida. Glória a Deus. Funciona desse jeito. É igual a pessoa que, por exemplo, o parente partiu, eu vou tirar minha vida também. Não, irmão, porque ele ou ela partiu natural, foi Deus que levou. Mas se você tirar a sua vida por causa disso, então você vai para um lugar, a pessoa vai para o outro, você não vai ver aquela pessoa do mesmo jeito. Então você não pode fazer isso, não. Você tem que ficar firme com Deus para você ir para o mesmo lugar, para você se encontrar um dia. Entendeu como é que funciona? Porque o da pessoa foi natural, foi Deus que recolheu. Agora eu não posso apressar a minha ida. Não, vou acabar com a minha... Não, aí não. Aí eu estou fazendo errado. Aí não foi Deus que me levou, foi eu que tirei minha própria vida. É meio complicado, entendeu? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está no sofrimento? Quando a gente está... Pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida. Eu preciso de um milagre, tal. Ele está falando aqui no livro de João. No livro de João. João 6:37. Acharam aí? João 6:37. Ele está dizendo aqui, tudo, né? Tudo o que o Pai me dá virá a mim, né? Mas é esse aqui que eu quero que você se entenda.
Ele está dizendo assim: e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não é isso que está escrito aí? Jesus, ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Jesus, ele nunca vai lançar você fora se você vai até ele. Aliás, nenhuma pessoa do mundo. Às vezes tem pessoas aí morrendo lá fora, no tráfico, nas drogas, na prostituição, outras coisas mais, porque eles acham que se eles vierem até Jesus, Jesus não vai querer eles, mas não, eles estão errados. Jesus está falando aqui que aquele que venha, o que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Ah, mas eu queria um milagre, mas eu sou de outra religião. Mas Jesus não está falando de religião. Jesus, ele diz que o que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Então, se você está passando por uma situação difícil, está passando por um problema, uma coisa você já tem certeza, que se você vier até a ele, é o que vem até a ele. Ele não vai lançar você fora. Jesus, na Bíblia, ele nunca desfez de ninguém. Você já viu isso? Jesus atendeu a todos. Todos que se aproximaram de Jesus com um problema, Jesus atendeu, ajudou. E Jesus não ficava perguntando: de que religião você é? Da onde que você é? Meu Deus, Jesus não ficava perguntando isso. Tu vê que o Jairo, o principal, Jairo era principal da sinagoga. Esses pessoal era tudo lá da igreja dos judeus, que estava ali, fariseu, mestre da lei, escribas, que na realidade eles eram tudo religiosos. Ele não tinha aquele evangelho de Cristo, não, estava fora da palavra, ele era religioso. E o Jairo, ele veio, que ele era um dos principais lá da sinagoga dos judeus lá, ele não fazia parte dos discípulos que andavam com Jesus. Mas mesmo assim ele veio pedir Jesus que curasse a filha dele. E o que Jesus fez? Ressuscitou a filha dele. O Zaqueu, ele não era um cristão, ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era terrível. Zaqueu cobrava os impostos, abusivo, agredia o povo. Na língua do povo, Zaqueu era considerado um ladrão, um roubador, um homem que não prestava, que não valia nada. Pois Jesus chegou até lá, né? Ou ele subiu na figueira lá para ver Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou pousar em sua casa. E Jesus e Zaqueu, eles tiveram uma conversa lá durante o jantar, sei lá, que o Zaqueu mudou. O Zaqueu mudou de ideia, ele resolveu: não, daqui para frente, Senhor, tudo que eu estava fazendo de errado eu vou parar. E Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, porque o Senhor, ele veio buscar aquele que havia se perdido. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério, naquela época o adultério era considerado uma prostituição, gente. Antigamente, a mulher que adulterava era considerada prostituta. Trouxeram ela até Jesus. O que Jesus está falando aqui? Aquele que vem a mim, eu não lançarei. Trouxeram ela até Jesus. Jesus lançou ela fora. Mesmo com todos os erros, todos os pecados dela, Jesus acolheu aquela mulher, livrou ela da morte, né? Que ela ia ser pedrejada, iam matar ela, porque a lei daquela época era essa. Mas Jesus falou: que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todos eles tinham pecado, só Jesus que não. Eles largaram as pedras e deixaram a mulher lá. E Jesus falou: mulher, cadê aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então, tu vê que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, ou que levaram até Jesus, ele não lançou fora, ele não deixou de atender,
Ele não deixou de ajudar essas pessoas. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Que Deus jamais vai deixar de te atender. Deus jamais vai lançar você fora. Você vier até a Ele, você vai ser atendido. Sim ou não? Então, eu estou passando por uma situaçãozinha, o que eu faço? Se aproxima de Jesus, porque você já sabe que Ele não vai lançar você fora. Pastora, mas eu sou muito pecador, eu já fiz cada coisa horrível, mas Deus não vai jogar você, Jesus não vai jogar você fora por causa dos seus pecados. Porque se fosse assim, Ele tinha jogado aquela mulher pega de adultério fora, Ele não jogou. Ele falou, vem, agora me segue. A mulher se converteu e começou a seguir Ele. E outras pessoas. O Saulo, né? O Saulo era um cara perseguidor de cristão, o cara era terrível. E Jesus não lançou ele fora, mudou o coração dele e se tornou um grande instrumento na mão de Deus. Então a gente tem que entender o que é evangelho, pessoal. Tem muita gente morrendo lá fora porque eles pensam o seguinte: eu já matei, já adulterei, já roubei, já prostituí, então Deus jamais vai me querer. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Ele disse que o que vem a Ele, jamais eu não sairei fora. Eu, por exemplo, eu não estava lá no mundão. Bebia, fumava, cheirava, brigava. Eu era terrível, mentia, aprontava. O dia que eu fui até Jesus, Ele não me lançou fora, eu estou aqui. Além dele ter me ajudado, Ele ainda me libertou, mudou minha vida. Você entendeu? Tem muita gente morrendo porque não entende o Evangelho de Cristo. Jesus, Ele veio para resgatar o que estava perdido. Jesus veio para nos libertar, né, dos nossos pecados. O que é isso? Lembra que eu acabei de falar que eu tentava sair dos vícios e não conseguia? Não conseguia de jeito nenhum. Mas quando eu comecei a me aproximar de Jesus, Jesus foi me libertando daquilo ali. E que você não consegue parar de errado. Pastor, eu quero parar com isso aqui de errado, mas não consigo. É porque você está um pouquinho afastado da palavra. Jesus é verbo. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ouvindo, daqui a pouco, quando você for ver, você está se afastando daquele erro. E detalhe, não é uma coisa forçada, não. Você toma nojo daquilo ali. Não é forçado. Eu tenho que parar, porque o meu pai vê que agora eu entrei na igreja e sou diferente. Não, aí você está forçando uma mudança. Aí eu cheguei hoje, por exemplo, eu ainda bebo, vou dizer, não vou beber não, porque eu estou na igreja, mas eu ainda não fui liberta. Não é assim. Eu fui para a igreja, eu fiquei 2 anos na igreja. Assim, estou até hoje, estou falando que eu fiquei 2 anos na igreja bebendo. Eu ainda bebia, fumava, cheirava. Eu fiquei um ano na igreja ouvindo a palavra. Depois de um ano, eu frequentando a igreja, Jesus me libertou da bebida e me libertou das drogas. Mas aí eu fiquei mais 1 ano que eu ainda fumava. Eu fiquei 2 anos na igreja fumando. Eu fui batizada, eu fumava ainda. Eu fui liberta 6 meses depois, ou 7, uns 8 meses depois do meu batismo, nas águas, é que eu fui liberta do cigarro. Não foi nada assim, não. Eu batizei. Pastor, mas por que a senhora batizou ainda fumando? Porque eu não conhecia Jesus direito. Eu era uma nova convertida e eu tinha medo de morrer sem Jesus. Se eu não parar de fumar e morrer sem batismo, entendeu? Eu tinha medo de morrer sem Jesus. Acabar morrendo. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei e batizei. Falei, eu vou batizar e depois Jesus me liberta. Pelo menos já está garantido, já está batizado. Aí eu fui e batizei. Aí cerca de uns 8 meses depois do batismo, é que eu fui liberta do cigarro, entendeu? Então você tem que entender que você tem que parar. Mas eu sou sujo, sou pecador, mas Jesus pode te limpar, criatura. É Ele que limpa a gente, não é a gente que se limpa. Tem gente que fala, mas o dia que eu estiver totalmente convertido, pastora, o dia que eu estiver fazendo tudo certinho, eu vou para a igreja. Você vai estar perdendo tempo pensar desse jeito.
Como é que você vai se limpar primeiro para você ir para a igreja, se é Jesus que limpa você? Você tem que ir para a igreja e deixar Jesus te limpar. Você está querendo fazer um papel que não é seu. Como assim? Jesus, ele veio para nos libertar e purificar dos nossos pecados. Se a gente conseguisse se purificar, se limpar sozinho, então Jesus veio para quê? Me explica isso. Se a gente conseguisse fazer isso por si próprio, precisava Jesus vir na terra? Não. Então Jesus veio justamente para fazer esse trabalho, limpar você, purificar você, tirar sua mania, pecado, coisa que você não consegue, você sabe que está errado, quer mudar e não consegue. Para isso que Jesus veio, entendeu? Então tem pessoas que esperam, a hora que eu mudar para ser diferente, eu vou para a igreja. Você não está fazendo nada. Você tem que vir para a igreja e deixar ele mudar você, é diferente. Vamos lá aqui no livro de João, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Como eu estou te falando, que aqui tu já sabe. Aquele que vem a mim, ele não vai lançar você fora, entendeu? Se você vier até ele, ele vai ajudar você, só não vem se não quiser, entendeu? Pastor, mas eu estou lá dentro da prostituição. Pois é, na hora que você vier até Jesus, Jesus não vai lançar você fora. Mas eu já cheirei, já matei, já roubei, mas se você vier Jesus, ele não vai lançar você fora. Você vai se aproximar dele, ele vai te fortalecer, vai dar força a você, vai te perdoar, vai ajudar você a largar aquela porcariada toda, igual ele fez comigo, e vai te dar uma nova vida. É isso que Jesus quer fazer. Glória a Deus. Agora, se eu ficar lá, não, quem não quer, nem vou lá, e você vai ficar perdendo tempo lá. Lá no livro de João, aqui ainda no livro de João, porque Jesus é que tira de nós aquilo que não serve, não é a gente que se limpa, é ele. Pastora, eu estou curiosa aqui. Me explica um negócio, como é que Jesus limpa a gente? Tira a gente, toda porcaria, tudo aquilo que não presta da gente. Como é que ele faz para limpar a gente? É com água, sabonete, é o quê? Vou mostrar aqui a vocês aqui. João 15. Vou mostrar a vocês como que Jesus limpa a gente, como que Jesus purifica a gente. Acharam aí João 15? Olha o que está escrito aí, ó. Ele está falando a continuação das últimas instruções dos discípulos, não é isso? Ele está falando assim, ó, João 15, versículo 1. Acharam? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, não é isso? Atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora presta atenção nesse versículo aqui, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos dar uma paradinha para você entender. Como que Jesus estava limpando o pessoal lá? Vós já está limpo, por quê? Pela palavra que vos tenho falado. Você se aproxima de Jesus, você vai ouvindo a palavra, então a palavra vai fortalecendo você. A palavra vai te limpando, vai tirando de você tudo aquilo que não presta, igual tirou de mim os vícios. Entendeu? A palavra vai te fortalecendo, vai aumentando a sua fé. Entendeu? Como que ele faz? Pela palavra que vos tenho falado. Não foi o que eu disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tudo é pela palavra, pessoal. É isso. Aí você vai vindo devagarinho, vai ouvindo hoje, aí ouve amanhã, depois você ouve de novo e aquela palavra vai mudando. Só que é aquele negócio. Você quer ser bem sucedido com Deus? Você quer ser muito abençoado? Você quer salvar a sua família? Seja perseverante com Deus.
Tem gente que vem na igreja um dia, depois não vem mais, demora um ano para vir de novo. Irmão, não faça isso, fica firme. É uma luta para você vir na igreja onde tem a palavra de Deus, é uma luta. Porque o inimigo, ele sabe que a palavra liberta, né? Então ele faz de tudo para você não ir. Você ouvindo a palavra, você vai começar a se fortalecer, você vai ter fé para salvar a sua família. Você está entendendo? Você vai cada dia se fortalecendo mais. Por quê? Porque nós somos de natureza tríplice. Pastor, o que é isso? Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. Quando a pessoa fala assim, o Bernardino, a Bernadette morreu. Não. O que morreu foi o corpo daquela pessoa. O corpo. A pessoa, o espírito dessa pessoa, ela está viva em espírito. Porque o espírito, ele é imortal, ele não morre. Você está entendendo? O espírito é imortal, ele não morre, o espírito. E morre é o corpo. Quando fulano morreu, porque o espírito saiu daquele corpo, ficou só aquela matéria, mas a pessoa em si, ela está viva. O espírito dela, né? Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. E a palavra de Deus, presta bem atenção, o seu corpo, ele se alimenta. Você não se alimenta, não come, não toma café de manhã, não almoça, não toma café da tarde, para quê? Para alimentar o seu corpo. Porque se você ficar aí uns 2, 3 dias sem comer, você vai começar a ficar meio tonta, andando de lado, meio vai ter vestígio, porque o seu corpo vai estar fraco, sim ou não? Mas a mesma coisa é o seu espírito. Você alimenta o seu corpo com comida, mas o seu espírito, ele também sente fome, ele também sente sede, e ele também come. Pastor, mas como é que eu dou comida para o meu espírito? Não. A comida do seu espírito, o alimento do seu espírito é a palavra de Deus. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, o seu espírito, ele se alimenta, se fortalece com a palavra. Então, se você não der palavra para ele vai ficando fraco. É onde a pessoa tem depressão, a pessoa se mata. Qualquer coisa, qualquer tentaçãozinha do inimigo, a pessoa cai. Porque o espírito dela está enfraquecido. Está faltando o alimento dele, que é a palavra de Deus. Ele está falando, não é só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que se alimenta de mim, né? Hoje a gente também vai... É a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Então, a pessoa quando quase não vem na igreja, você quase não alimenta o seu espírito. Aí seu espírito fica fraquinho, fica ratítico, você não consegue vencer aquela luta que você está passando, às vezes até dentro de casa, com um parente. Às vezes você não consegue vencer, tem coisa na sua vida que você já tentou, mas por que para mim nada dá certo? Eu tento, não consigo, porque você não está alimentando o seu espírito. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ouvir a palavra, sabia? Muita. O inimigo fica enganando para ela não ouvir, porque se ela não ouvir, a vida dela não muda. Ela vai continuar fraquinha, e qualquer ventinho, aquele espírito que usa lá o parente, a pessoa não consegue vencer. Aquele espírito está atacando a prosperidade, a saúde não sai, porque está faltando fé, pessoal, está faltando, você se alimentar, entendeu? É até mesmo vício. Às vezes você quer vencer um vício, mas se você não ouvir a palavra, não vai nascer aquela fé, aquela força para você vencer aquilo ali, entendeu? Você tem que comer a palavra de Deus, começar a se alimentar da palavra. Eu fui liberta lá dos vícios lá, mas irmão, comecei a ouvir a palavra direto. Eu bebia, fumava, cheirava, mas eu comecei a ir para a igreja, eu não parei mais, até hoje. Eu tinha lá minhas ressacas lá, bebia, cheirava, fumava, mas
Quarta-feira estava eu lá no Pastor Mota para ouvir a palavra. Aí sexta-feira, lá tinha culto de manhã, de tarde e de noite. Sexta-feira de tarde estava eu lá. Final de semana caía nos vícios. Quarta-feira estava eu lá de novo. Eu comecei a me alimentar da palavra. E aí isso foi começando a me fortalecer. Teve uma hora que eu consegui dizer, basta, não vou mais beber. Não vou mais beber, não vou mais cheirar. E Jesus me libertou. Mas se eu não me alimento da palavra, eu continuo ratítica, fraquinha, a mesma coisa é minha família. Eu fui liberto, meu marido não era liberto. Eu fui, meu marido não. Meu marido continuou fumando, continuou bebendo, continuou cheirando. E tinha pessoas da minha família que não eram libertas. Aí eu já fui liberta dos vícios, já. Agora eu comecei a comer a palavra, me fortalecer para ajudar o meu parente. Entendeu? Aí foi onde eu comecei a buscar Deus, comecei a orar, comecei a ouvir a palavra, ia para o monte, e aí Deus começou a libertar, fazia essas campanhas de libertação. Tem gente que quer libertar o parente, mas não faz a campanha de libertação. Como, gente, que vai libertar? Eu levava água, levava o sal, levava o sabonete, passava lá no Caminho Santo, orava pela minha família, aí sim, Jesus começou a libertar, libertou lá meu marido, libertou um montão de gente da minha família. Eu comecei a cair dentro, entendeu? E sempre, comendo a palavra. Até hoje, eu me alimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te falar um negócio para você. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu estou começando, eu já achava que eu acredito que eu amo Jesus, senão eu já não tinha ficado com ele até hoje, entendeu? Mas eu acho que agora que eu estou passando a amar mais ainda Jesus. Mas, pastora, por quê? Porque eu estou amando cada dia mais a palavra. Eu amo ouvir, eu amo ficar ali meditando. Às vezes tem hora que eu fico ali com a Bíblia ali. A Bíblia é a minha companheira agora. Antes não era muita, antes quase não pegava a Bíblia não. Agora eu vou sair, às vezes de carro, agarro na Bíblia, levo para dentro do carro. Você está lá em casa, vou sentar em um lugar, agarro a Bíblia virou minha amiga agora. De vez em quando eu estou lá, aí vou meditar, vou ler aquela palavra que Deus fala comigo, aquela palavra que o pastor pregou lá, entendeu? Então isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar, você vai crescer, você vai prosperar, sua vida vai mudar. É aonde fala assim, poxa, não acredito, estou indo onde estava ali, na beira da estrada ali, doidão, todo sujo, agora passou aqui limpinho, com a Bíblia embaixo do braço. O cara está trabalhando, a vida dele mudou por causa disso. A pessoa começou a se alimentar da palavra. Você vai se levantar, pessoal. Não viu lá o endemoniado gadareno? O cara tinha uma legião de demônio. Andava lá todo sujo, se cortava todinho, pelado no cemitério. Era terrível. Quem diria que ia ver aquele cara limpinho, arrumadinho lá, sentadinho? Você imagina o susto que a mãe dele deve ter tomado quando ele chegou em casa direitinho. Mãe, a mãe dele deve ter achado, meu Deus, ele está fingindo. Não, ele estava convertido. Ele se aproximou, ele teve um encontro ali com Jesus, a vida dele mudou. Você, quando se encontra com a palavra de Deus, quando se fortalece, abre o seu coração, deixa Jesus entrar, a sua vida vai mudar. Ou você está pensando que evangelho é para você ficar sofrendo? Tem gente que já botou na cabeça, não, se eu entrar para a igreja, se prepare, porque você vai sofrer, mas não é isso que Deus está falando. Não é isso. Eu, quando entrei para a igreja, vim lá do mundo das drogas, do fundo do poço, aquela coisa toda, Jesus me libertou, me fortaleceu, mudou a minha vida para melhor. Nunca posso dizer que Jesus fez coisa ruim por mim. Ruim não, ele sempre fez coisa boa. Foi libertando a minha família. Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas eu não mereço. Mas Jesus disse, aquele que vem a mim, então você faz parte disso. Aquele que vem a mim. Deus não faz exceções de pessoa. Pastor, estou passando um momentozinho difícil. Lá no livro de Mateus, agora para a gente encerrar aqui, que a gente vai servir a Santa Ceia, glória a Deus, lá no livro de Mateus. Mateus
está passando um momento. Jesus, hein? Jesus, ele está passando um momento difícil. Porque às vezes, preste atenção, você tem que prestar atenção nisso aqui. Meu Deus, se eu sou de Deus, por que eu estou passando isso? Se o Senhor está com a gente, por que eu estou passando isso? Por que aconteceu isso e isso na minha vida? Está me fazendo sofrer. Jesus era de Deus, sim ou não? Mas ele estava passando um momento difícil na vida dele. O que ele fez? O próprio Jesus, que não tinha pecado, que era santo. Ele podia achar, eu sou filho de Deus, eu vou lá para quê? Não. O próprio Jesus, quando passou um momento difícil, ele se aproximou de Deus. É o que a gente tem que fazer em todas as horas da nossa vida, na hora alegre, na hora triste, na hora da alegria, da tristeza, da dor, você está entendendo? Da saúde, nós temos que se aproximar do Senhor. E o que Jesus fez? Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu ver aqui que esse aqui é que tem outros lugares aqui. É sobre a oração de Jesus no dia de cima, mas tem uns que não tem uma explicaçãozinha a mais. Então, o anjo teve com Jesus lá no dia de cima. Lá no livro de Lucas. Em Lucas, pessoal. Em Lucas. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Jesus estava passando por um momento de aflição. O próprio Jesus passou por isso. Não é que Jesus chamou você para sofrer, não. Porque às vezes a gente tem algumas aflições na vida, mas Jesus falou que tem de bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. Aí ele estava lá no Jesus no Getsemane, né? Acharam aí? Olha o que aconteceu. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também seus discípulos seguiram, não é isso? E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Não é isso? Falou para os discípulos. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, o que Jesus fazia? Orava. Jesus estava num momento de agonia, um momento de aflição. Pastora, por quê? Porque ele ia ser entregue na mão dos pecadores. E ele já sabia tudo que ele ia passar. Já pensou? Você saber que você vai ser entregue, vão te furar do lado, vão te pregar você todo. Já pensou? Ele sabia o que ele ia passar. Então ele estava meio agoniado, ele estava aflito. Se você soubesse que você ia ser morto daqui a pouco, o que você ia fazer? Você ia ficar meio desesperado, não ia?
Jesus sabia que ele ia ser morto. Por isso que ele estava agoniado, estava aflito. Aí ele disse assim, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Jesus falou: Deus, se eu puder me livrar disso, me livra disso. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Olha, se o Senhor quiser me livrar disso, o Senhor pode me livrar, mas se for necessário mesmo, que seja feito então a sua vontade. Agora, para pensar, preste bem atenção. Ele estava num momento de aflição, de angústia. Sim ou não? E o que a ele se aproximou de Deus? O que Deus fez? Olha só. E apareceu-lhe um anjo do céu que fazia o que, pessoal? O confortava. Olha o que acontece quando você, no momento da sua angústia, você se volta para Deus. No momento da sua aflição, no momento da sua angústia, quando você procura Deus, Ele faz isso aqui, Ele envia um anjo, ele envia um Espírito Santo, que é o Consolador, para fazer o quê? Confortar você. Você está entendendo? Sim ou não? Se Jesus não confortasse a gente não aguentaria passar muita coisa na vida, gente. E você sente o Espírito Santo do seu lado te confortando. Vocês já passaram por um momento difícil que você já sentiu Deus do seu lado te confortando? Você sabia, se não fosse Deus aqui, eu não estaria aguentando passar por isso. Ele enviou. Mas por que ele enviou um anjo que confortava? Porque ele se aproximou de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E que lá, Pai, o Senhor falou na tua palavra, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, tu me glorificarás. Me ajuda nessa situação que eu estou passando e tal. Você pede socorro a Ele, aí Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Aí, e apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em quê, pessoal? Em agonia. Olha a situação que Jesus estava. Em posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corria no chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, achou dormindo de quê? De tristeza. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não estava em grande aflição, em grande agonia? Sim ou não? Mas tinha um anjo que confortava ele. Porque ele estava fazendo o quê? Orando, sim ou não? Já os discípulos que não oraram, eles desfaleceram. Eles estavam dormindo de tristeza lá. Os discípulos achou eles fazendo o quê? Dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entrem em tentação. Jesus ainda conseguiu permanecer mais firme. Entendeu? Foi confortado porque ele orou. Já os discípulos não oraram, então eles desfaleceram de tristeza. Então a gente tem que orar, pessoal. Em todos os momentos da nossa vida. Senhor, me dá força. Tem coisa que você tem que pedir força para passar, sabia? Senhor, me dá força para me sair dessa situação. Senhor, me dá força para me passar disso aqui, Pai. Eu não estou conseguindo sozinho. Pode ser uma perseguição, pode ser uma doença, pode ser uma tentação, pode ser uma luta que você está passando. Você tem que pedir força a Deus. Você já pediu força a Deus? Deus vai te ajudar. Não ajudou Jesus? Não enviou um anjo lá que confortava ele? É isso, irmão. Aproxima de Jesus, que Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Lembra daquela palavra. Não esquece. Ele disse: o que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Então quer dizer que se você for até Ele, pastor, como é que eu faço agora para ir até Ele? Vai para casa, tira um tempinho hoje. Gente, nem que seja 5, 10 minutinhos na sua casa, sei lá, onde você vai no banheiro, ninguém vai ficar lá te atrapalhando no banheiro, entendeu? Você está no banheiro, o pessoal vai te deixar quieta. O mínimo que eles podem achar é achar que você está com uma dor de barriga, mas eles não vão lá te incomodar dentro do banheiro. Vai lá e ora um pouquinho a Deus. Senhor, eu estou ouvindo, Senhor, fui no culto hoje, eu preciso da tua ajuda.
Eu estou ouvindo, Senhor, que eu sei que o Senhor não vai me lançar fora. Eu já descobri isso hoje na igreja. Eu estou ouvindo que eu preciso da sua ajuda com esse problema aqui, isso que eu estou passando, e você vai ver se Deus vai te ajudar. Me fortalece também, Senhor. Conforta meu coração, me dá força para me vencer e tal. Vai pedindo a Deus. Todo dia você vai ouvindo a palavra, pedindo, vai ouvindo a palavra, pedindo, daqui a pouco você está. É como aquela criancinha, né? Aí começando a andar. Primeiro dia ela dá um passinho e cai. Aí no segundo dia ela já dá uns 2 passinhos e cai. Daqui a pouco 3 passinhos, daqui a pouco ela está andando firme. Hã? Você está entendendo? Vai começando assim. Eu vou ouvindo a palavra, vou orando um pouquinho, ouvindo, orando. Daqui a pouco você for ver, você está se levantando. Na sua fé você está vencendo. Glória a Deus. Amém? Ah, pastor, hoje é Santa Ceia, mas quem pode tomar Santa Ceia? A palavra de Deus não diz quem pode ou quem não pode. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Ah, mas eu faço umas coisinhas de errado. Se conserta com Deus, irmão. Ah, Senhor, me perdoa isso que eu fiz, que eu falei, que eu pensei. Ele disse assim: se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Glória a Deus. Conversa com Ele. Senhor, me perdoa, eu xinguei ontem, eu bati no cachorro, sei lá o que você fez. Você chega lá e fala, não precisa você falar para mim não, nem para o irmão na igreja não, você vai falar para Deus. Nem precisa falar alto para todo mundo ouvir o que você fez. Não há necessidade, Deus é Espírito. Você falar lá no seu coração, Deus está te ouvindo. Glória a Deus, e Ele vai te ajudar. Amém? Gente, vamos então orar, servir a Santa Ceia do Senhor. Pedir a Juju e a Cida para servir, por favor. Glória a Deus. Você e a Cida. E a Zuleide. Você e a Cida. Já Cida. Você, Zuleide. Natasha. Pega a sua Santa Ceia. Depois você tira a vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos lá, mas eu estou em pecado. Se conserta com Deus. Fala com Deus agora: Senhor, me perdoa tudo que eu fiz, tudo que eu falei, que eu pensei. Eu quero viver com o Senhor, eu quero andar em comunhão com o Senhor. Deus vai te escutar, Deus vai te entender. Glória a Deus. Amém? Vamos então fechar nossos olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos louvar um pouquinho e orar em nome de Jesus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu
Nós viemos na tua presença, ó Deus, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui na tua presença, agradecendo, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos enviou nessa manhã. Lembrando, Senhor, Pai, da sua palavra, né? Que o Senhor disse que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Oh, Deus, eu oro por essa pessoa que está vindo ao Senhor agora. Oh, Deus, que eu sei que o Senhor vai ouvi-la com muito carinho, ó Deus, vai mudar a vida dessas pessoas, ó Pai. E em nome de Jesus, nós viemos, ó Pai, agradecer ao Senhor por tudo e pedir a Ti o seu perdão, quando o Senhor prometeu na sua palavra: se você for fiel em confessar os seus pecados, serei fiel e justo para te perdoar, para purificar de toda iniquidade. Pai, nós viemos a Ti, pedindo-Te o seu perdão por todos os pecados, às vezes cometidos por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Pai, perdoa aqueles que um dia pecaram contra nós. E também nós os perdoamos e abençoamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos na Tua presença e apresento a Ti, Pai, esse pão que é o Seu corpo, que foi dilacerado lá naquela cruz para a cura do nosso corpo. E em nome de Jesus eu autorizo aí que a igreja coma do corpo de Cristo em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, também nós erguemos agora o cálice. É o Seu sangue, o sangue que foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. O sangue que nos comprou com alto preço. O sangue que nos purifica, o sangue que nos lavou. Oh Deus, em nome de Jesus, eu autorizo que a igreja beba do sangue de Cristo em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Pai, nós temos agora a Sua vida em nós. O Senhor falou que aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, terá vida em si. Oh Deus, agora nós estamos em comunhão com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Teu Espírito Santo. E o Senhor falou assim: eu ressuscitarei no último dia. Oh Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todos, Pai, para a glória do Seu nome. E eu abençoo e agradeço por esse café da manhã que o Senhor levantou e as pessoas para prover aqui, pela vida de cada irmão, pela vida, Deus, de cada obreira, de cada obreiro, pela vida, Deus, dos dizimistas, dos ofertantes, pela vida desse jovem do Ministério Águia. Oh Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor e eu abençoo a todos da nossa live, todos os homens, as mulheres, crianças, os jovens, do mundo. E nós agradecemos o Senhor pela Sua fidelidade. Eu peço também que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse assim: os que me honram, honrarei. Oh Deus, cubra com Teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, fica aí só onde você está, só um minutinho. Sai daí não, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Dona Maria, por favor, vem cá. Gente, a Dona Maria hoje está completando mais uma parte. Ajuda ela aí, Zuzu. Está completando mais uma primaverazinha. Glória a Deus. Amém? Venha. Parabéns, Dona Maria. Tá? Parabéns, Deus abençoe. Parabéns. Gente, a Dona Maria está aqui com a gente já há um tempinho, né? Já faz parte da nossa família aqui. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir vocês, com muito carinho, que vocês estendessem a sua mão para cá para a gente fazer uma oração pela vida dela. Glória a Deus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti e
E é com muito carinho que nós apresentamos aqui a vida da Dona Maria. E agradecendo o Senhor pelos livramentos, agradecendo o Senhor pela vida dela, que nós sabemos que a Dona Maria, quando ela chegou aqui, Senhor, ela estava passando por sérios problemas de enfermidade. Hoje a Dona Maria está aqui inteirinha com a glória do Senhor. E o Senhor colocou a sua mão sobre ela. E eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre ela, sobre o filho, sobre a família. E eu louvo ao Senhor pela vida dela, agradeço ao Senhor. Eu e toda a sua igreja. E nós estamos abençoando a Dona Maria, para que o Senhor venha dar muitos e muitos anos de vida e paz, que é o que está escrito na sua palavra. Que o Senhor venha fortalecer a Dona Maria, trazendo sobre ela todas as bênçãos do Senhor, seja na prosperidade, na família, em todas as áreas. Aleluia. E nós pedimos a Ti que o Senhor dê a ela esse presente de aniversário, que ela tanto tem te pedido, que ela tem orado. O Senhor escuta as orações dela, Pai. O Senhor vem abençoar essa mulher em nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Merece a honra. Então, Dona Maria, deixa eu falar um negócio para você. A irmã Rosângela, ela infelizmente, tadinho, o irmãozinho dela já faleceu hoje. Mas eu vou te falar, porque você já pode agradecer ela mesmo sem ela fazer. Ela ia fazer um bolinho para a senhora. Ela queria porque queria fazer. Não era a intenção dela, só que infelizmente aconteceu, isso aí não deu. Tá? Mas ela também gosta muito de você. A ideia dela era fazer uma surpresinha para você. Mas aconteceu isso aí, não deu. Mas já estou falando para você a intençãozinha do coração dela. Tá? Isso aqui é uma lembrancinha da igreja. Amém. Minha mãe está mandando feliz aniversário para Dona Maria. Deus abençoe todo o pessoal do Facebook e do YouTube, tá? Gente, fique à vontade aí, deseja um bom dia aí. Vamos tomar um cafezinho ali, ó. Hã? Toma um cafezinho com pão ali, pessoal. Um bolinho ali. Glória a Deus, antes de ir. Fiquem à vontade aí, em nome de Jesus. Pedir a Zuzu aí, a